Boa tarde, pessoal. Hoje quero falar com vocês os cuidados essenciais do rim, falar um pouco sobre o censo de diálise brasileiro que acabou de ser publicado, porque hoje é o Dia Mundial do Rim. Então quero comentar com vocês, explicar um pouquinho para vocês, para a gente poder ajudar nessa conscientização. Então vamos lá. Sejam todos aí muito bem-vindos para nossa live semanal. Hoje uma live muito especial. Hoje é o Dia Mundial do Rim. Deixa eu puxar aqui mais perto. E quero conversar com vocês um pouco sobre os dados do Censo Brasileiro de Diálise, que eu acho que são dados muito interessantes. Falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente pode ter para evitar a doença renal. Então, novamente, estou com a camisa aqui, camiseta da campanha de conscientização. Então, saúde dos rins, exame de creatinina para todos. E acessibilidade, todos têm diagnóstico e tratamento de equidade, que todos possam ter um cuidado renal. Então, novamente, ajudem a divulgar a parte renal. Sabe, uma coisa que eu fiquei impressionado, dei uma procurada agora na internet, entrei no site da Globo, G1, UOL, e ninguém fala hoje do Dia Mundial do Rim. O quanto é importante a gente conscientizar as pessoas. E hoje, apesar dessa campanha gigantesca que é feita, as mídias não divulgam a importância da conscientização do rim. Tanto que muitos de vocês chegam para mim e falam assim, nossa, ninguém fala sobre o rim. Se eu soubesse que era só um exame tão simples e barato, eu não teria chegado nesse momento que eu estou, não teria sofrido com o meu problema renal, meu familiar não estaria sofrendo com a doença renal. Então, de novo, a gente precisa ajudar a conscientizar as pessoas, divulgar as informações sobre a saúde renal, como a gente pode evitar. Então é importantíssimo isso. E exatamente isso, Santana, dose sua creatinina. A creatinina é um exame barato, está acessível a todas as pessoas, está de graça no SUS, é um exame barato se você for pagar, custa centavos, não custa nem R$1, é centavos. Faça também, além da creatinina, o exame de urina, que é a amostra isolada de urina com uma relação de albumina sobre creatinina urinária. É simples, barato e vai nos ajudar a entender se você está tendo perda de proteína na urina, que a albumina é a principal substância, que é a principal proteína que é eliminada na urina. Então a gente precisa entender isso melhor, precisamos nos conscientizar e é fundamental a realização desses dois exames. Creatinina no sangue e exame de urina com relação de albumina sobre creatinina urinária. O exame de urina tipo 1 já nos ajuda a ter uma ideia, mas não é o melhor exame. O exame mais adequado para a gente poder avaliar é essa de relação de albumina sobre creatinina. Então, todo mundo pode fazer, tá no SUS, tá nos convênios, é barato, é de graça. Se você quiser fazer particular, custa muito barato e a gente precisa divulgar isso. E aí eu quero comentar com vocês um pouco sobre os dados do Censo Brasileiro que foram divulgados agora. No Censo Brasileiro de Diálise, que foi divulgado no começo dessa semana, chama a atenção o seguinte, cerca de 157 mil pessoas estão fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal. Novamente, 157 mil pessoas atualmente, até o final de 2023, estavam fazendo diálise. Predominantemente em hemodiálise do que em diálise peritoneal. A principal causa foi hipertensão. 37% dos pacientes que foram para diálise, a causa era hipertensão. 31% causa diabética. Nos Estados Unidos é inverso isso, tá? Diabetes a primeira causa e hipertensão a segunda causa. No Brasil, a hipertensão sendo a primeira. Depois vemos com as glomerulonefrite crônica, que muitas vezes são casos de lúpus, nefropatia por IgA, GESP, alguma causa que a gente não entende, mas que parte do pressuposto que foi uma doença autoimune, entra na classificação de GNC, glomerulonefrite crônica, entrando então como terceira causa. Como quarta causa, entra a... Eita, voltou aí, pessoal. Me ligaram aqui, caiu, coloquei no modo avião. Dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem aí, se voltou a conexão. Legal. Me fala aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para escutar? É
Yara falou que caiu, mas ótimo. A Fabiana falou que voltou. Ótimo. Então, novamente, falando. Primeira causa de perda de função renal levando à diálise, pressão alta, 37%. Segunda causa, diabetes, 31%. Glomerulonefrite crônica, aí diminuiu, eu acho que está em torno de 4, 5, 6%. Depois, doença renal policística, em torno de 4% das causas. E aí tem causas indeterminadas que a gente acaba não sabendo o que levou à necessidade de terapia dialítica. O que também chama atenção? Mais ou menos 76% das pessoas dependem do SUS para fazer diálise. Então, nesse censo do Brasil todo, a gente vê que o SUS é muito importante para manter os pacientes em terapia dialítica. 76% das pessoas estão fazendo diálise pelo SUS, e aí os outros por convênio ou particular. A taxa de mortalidade é muito alta, cerca de 16% das pessoas morrem em um ano que estão fazendo diálise. Por isso que eu reforço cada vez mais a necessidade de vocês irem atrás para fazer o transplante. E aí, aquela mesma conversa que a gente sempre tem, cada lugar não dá, é difícil, eu demoro para fazer minha consulta, tô esperando 6 meses, 1 ano para fazer minha primeira consulta para ser listado. Se você está em qualquer lugar do Brasil, você pode escolher outros lugares para você fazer o seu transplante. Você não tem que estar preso ao seu estado. Então, por exemplo, estado do Acre, não tem serviço de transplante, eu quero vir para São Paulo, eu quero ir para Santa Catarina fazer, você pode sim vir, marcar uma consulta no Hospital do Rim, por exemplo, é possível marcar essa consulta, marcar uma consulta pelo convênio, marcar uma consulta pelo SUS, claro que pelo SUS vai demorar um pouco mais, mas você marcar uma consulta para poder entrar na lista para transplante aqui em São Paulo, não, mesmo que você more no Acre, Rondônia, Amazonas, onde você quer que seja, Manaus, você tem o direito de vir para poder ser avaliado. Então, não fica esperando porque você não foi chamado. Saia da postura passiva. Estamos vendo aqui o Registro Brasileiro de Transplante, ainda não foi divulgado os dados fechados do ano de 2023. Mas até setembro de 2023, cerca de 4.500 transplantes haviam feito. Mas olha só, cerca de 32 mil pessoas estavam na fila de transplante. Até setembro de 2023, 32 mil pessoas estavam na fila de transplante. 10 mil pessoas entraram novas na fila de transplante. Cerca de 16 mil pessoas que aguardavam na fila de transplante eram do estado de São Paulo. Não dá conta. Então, cerca de 4.500, eu não sei se fechamos o ano com cerca de 5.000, 6.000 transplantes. Mas foram feitos 6 mil, tem 32 mil pessoas na fila, 16 mil de São Paulo, 10 mil entraram, então assim, a conta não fecha, é muita gente. Então é um outro motivo para que no Dia Mundial do Rim, a gente também incentive as pessoas a terem consciência sobre o seu rim e também assumirem a postura de doador renal. E aí, olha, eu vou fazer algo polêmico, mas se eu fosse, agora, Carlos, tivesse que fazer uma lei, eu vou falar uma lei que eu faria. Assim como no RG hoje, e olha que isso é controverso, hein, mas eu vou falar que eu sou tacar fogo no parquinho que eu falo. No RG, muitas vezes você vai colocar agora tipagem sanguínea e se você é doador ou não é doador de órgão. E na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria ser priorizado a pessoa que é doadora renal. Então, por exemplo, se você é um doador renal, você tem prioridade de receber um órgão na frente das pessoas que se falam que não são doadoras. Porque uma pessoa que fala que não é doadora, ela receberia o rim na frente de uma pessoa que quer doar, quer fazer esse ato de amor, que quer poder ajudar outras pessoas no momento de sua morte. Então, é algo extremamente questionável. Existem alguns países que discutem isso. Será que é discriminação? Será que não é discriminação? Mas, na minha opinião, não é que uma pessoa que não é doadora nunca vai poder receber e está proibido. Não é isso. Mas, com certeza, as pessoas que se dizem doadoras deveriam ser mais estimuladas a receberem. Deveriam ter uma prioridade do que aquela pessoa que fala que não é.
Então, porque se você vê a causa da não realização do transplante renal, a maior parte dos casos, mais de 30% dos casos, é porque a família falou que não era doadora. Então, só para vocês entenderem a magnitude da falta de órgãos. Porque a falta de órgãos acontece porque muitas das pessoas não têm a consciência, não se discute sobre o que elas gostariam. E por conta disso, na hora da decisão, a família fala que não vai doar. Então, e isso limita a oferta. De novo, 157 mil pacientes estão em hemodiálise. Mortalidade de 16% por ano de 2023. Em 5 anos, cerca de 50% das pessoas morrem quem está fazendo hemodiálise. Estão na fila de transplante 32 mil pessoas, sendo 16 mil pessoas na fila em São Paulo. Por que tem 157 mil e só tem 32 mil listadas? Porque muito provavelmente inúmeras pessoas não foram avaliadas para estar listadas, que deveriam ter muito mais pessoas listadas. Até setembro do ano passado, cerca de 4.500 transplantes foram feitos. Na média, em torno de 5.000, 6.000 transplantes. Não fecha a conta. A gente primeiro precisa reduzir em 2 gargalos. Qual o primeiro gargalo? Diminuir pacientes que começam a fazer diálise. Primeira coisa é isso. Diminuir as pessoas que chegam com falência renal. Segundo, incentivar a doação de órgãos para que cada vez mais tenhamos pessoas recebendo o rim e saindo da fila, porque continuar na fila morre mais. Mas tudo isso, de novo, tem que parte da conscientização. E de novo eu estou falando, eu dei uma olhada nos principais sites de notícia, Globo, G1, UOL e tudo mais, não tem uma reportagem de capa falando do Dia Mundial do Rim. E a gente precisa conscientizar essas pessoas. Precisamos estimular as pessoas a fazerem seu exame de creatinina, seu exame de urina, fazer o diagnóstico precoce. A doença renal é uma doença silenciosa. A gente não sabe, muitas vezes, que tem doença renal porque não causa sintomas, só chega tarde os sintomas. Só nos estágios muito mais avançados, quando tem menos do que 30% da função. E as pessoas que são tratadas para hipertensão, para diabetes, muitas vezes são maltratadas. Porque não maltratadas apenas de empatia, de ser ridicularizado, ser agressivo, o médico não dá atenção. São maltratadas de que muitas vezes não tomam medicamentos de uma maneira adequada, não são orientadas a tomar os melhores medicamentos, não são orientadas a controlar seu diabetes de uma maneira adequada, não são orientadas a controlar sua pressão de uma maneira adequada. E isso me alarma demais porque, dando aula, que eu estou dando muita aula, inclusive tem aqui a Adriana, falando de medicamentos, e aí você vai conversando com o médico, e os médicos, mesmo os mais capacitados, eles têm ainda uma visão de que estão fazendo tudo certo e não estão fazendo tudo certo. E eu já parto do pressuposto, não adianta querer ficar inventando remédio novo que vai melhorar se você não faz o básico bem feito. Se você não mudar seu estilo de vida, se não fizer uma alimentação adequada, se não tomar os remédios que já são comprovadamente benéficos, não adianta você chegar e querer dar mais um remédio de última geração, porque não vai resolver. Você vai para a diálise. Então precisamos conscientizar as pessoas. Precisamos orientar as pessoas a fazerem o básico bem feito. De novo, as duas principais causas, hipertensão com 37% e diabetes com 31%, somam 68% dos casos que levam à falência renal. 68% dos casos que vão para a diálise poderiam talvez de alguma maneira ser reduzidos. Se você fizer um diagnóstico precoce de hipertensão, de diabetes, hipertensão e diabetes está muito relacionado à sua alimentação, ao seu estilo de vida, ao sedentarismo, à obesidade. E se a gente cuidasse disso na atenção primária, no posto de saúde, na UBS, com pessoas da atenção básica, saúde da família, a gente poderia tratar melhor. Se as pessoas medissem a pressão de uma maneira frequente, se fosse orientado uma alimentação com pouco sal, pouco sódio, pouco produto industrializado, se a gente estimulasse a redução do peso, a obesidade é uma epidemia. Cada vez mais teremos pessoas obesas, cada vez mais teremos crianças obesas, cada vez mais tem pessoas com desculpa para não fazer atividade física. E de novo, 68% dos casos que vão para diálise é hipertensão e diabetes. Não adianta querer ficar fazendo diagnóstico por biópsia, porque para diagnosticar hipertensão e diabetes como causa de doença renal, não necessariamente precisa de biópsia do rim. E biópsia do rim é difícil, é caro, não é para todo mundo.
Muitas vezes demora para conseguir. E se a gente trata bem essas doenças, a gente consegue evitar a falência renal. E a gente evita o gasto excessivo do dinheiro público, a gente consegue concentrar o dinheiro nas coisas que vão ajudar as pessoas, teremos menos pessoas doentes, menos pessoas disfuncionais, menos pessoas sofrendo, menos pessoas na fila de transplante, menos pessoas aguardando anos e anos no transplante. Então, de novo, precisamos fazer o básico. E para começar o básico, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. E aqui é essa campanha, fazer o exame de creatinina, seu check-up tem que ter creatinina. Tem que ter um exame de urina com relação de albumina sobre creatinina urinária. E as pessoas não fazem isso. E eu canso de ver pacientes, muitas vezes, que acompanham com algum médico anos e anos, e aí vai ver o exame, não consta ureia e creatinina. Não consta exame de urina. É um absurdo isso. E, de novo, não estamos falando só da periferia e nos estados que são mais desprovidos. Não estou falando... Esse é um exame que é igual ao hemograma. Qualquer médico pede hemograma. Qualquer médico quer saber se você tem anemia ou não tem anemia. E tinha que estar junto a ureia, a creatinina e a amostra isolada de urina. Porque a gente consegue fazer o diagnóstico. Porque se já tiver uma creatinina normal, você tem uma função renal normal. Mas se você já tiver albumina na urina, é um sinal de que você tem lesão. E aí tem que ficar atento. Porque se a gente faz um diagnóstico precoce de que você está perdendo albumina na urina, a gente vai fazer um tratamento mais assertivo, retardar a progressão da doença renal, quem sabe evitar a progressão e evitar que você vá um dia para fazer a falência. Qual que são os casos que eu mais vejo aqui? Pessoas que vão, não acompanham uma vez, depois não acompanha mais com o médico durante anos e anos, e aí vai de novo, está passando mal, faz um exame, pum, aparece uma alteração absurda da função renal, com muita proteína na urina, muita albumina na urina e uma creatinina muito alta. Nessa hora, já foi. Porque o rim é um órgão que não se regenera e você está inflamando o rim. As doenças autoimunes, as doenças por hipertensão, diabetes, elas acabam lesando o rim, inflamando o rim. E isso vai causando cicatriz. E uma vez que você fica muito tempo com essa cicatriz, você não consegue depois fazer o tratamento e o diagnóstico precoce. E é importantíssimo a gente pegar isso o quanto antes. Quanto antes a gente diagnostica, melhor para o paciente. Mais a gente consegue tratar. Então hoje, nesse Dia Mundial do Rim, meu incentivo a vocês que me seguem, que compartilham das minhas informações, vamos divulgar, não só no dia de hoje, do Dia Mundial do Rim, mas constantemente. Vamos disseminar informações da saúde renal, vamos incentivar as pessoas a fazerem os exames adequados, vamos incentivar as pessoas a mudar seu estilo de vida. Quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, melhor. Existe um dado que fala que a cada 10 pessoas, uma tem doença renal, só que ela não sabe. De novo, a cada 10 pessoas, uma tem doença renal. Então, se você juntar a sua família agora no final de semana, e se tiver mais de 10 pessoas, provavelmente uma delas vai ter doença renal. E provavelmente ela não sabe que tem problema renal. E vai ficar sem saber, porque não vai fazer o check-up, porque não vai fazer os exames de controle. Então precisam ficar atentos quanto a isso. Precisamos disseminar e informar as pessoas. 68% dos casos poderiam ser evitados. Certo? Quero saber se todo mundo aí entendeu, se concorda comigo. E aí a gente tira algumas dúvidas aí, que hoje vai ser um dia corrido. Logo mais vou para a TV Gazeta fazer uma entrevista. Quero todo mundo aí participando, fazendo audiência no programa Mulheres. Eu não sei que horas que entra, porque eles falam, não dão um horário certo, né? Vai das 15 horas às 17 horas, das 3 às 5 da tarde. Em algum momento eles vão me colocar lá para conversar. E aí eu quero todo mundo lá falando, me representando lá, hein? Ótimo, farmacêutica aqui. Maravilha. Que bom que vocês entenderam. Vamos tirar umas dúvidas aí. Quem tiver dúvida, aqui tem várias da caixinha que eu coloquei. Eu vou tirando, vou priorizar as respostas de vocês. Tenho problema renal, estou precisando tomar vitamina D. Posso tomar sem prejudicar os rins? Então, assim, essa é aquela típica pergunta que eu sempre falo com vocês.
Não dá para eu chegar e ficar fazendo tratamento por Instagram. Não existe isso. Cada vez tem que fazer uma avaliação individualizada. A vitamina D precisa avaliar bem qual que é a sua vitamina D, como é que está seu fósforo, como é que está seu cálcio, como é que está seu PTH. Se tiver tudo bem, não vejo tanto problema em suplementar vitamina D de uma maneira parcimoniosa, com cautela. Mas isso é o seu médico que vai te falar. Se seus exames estiverem alterados, muitas vezes suplementar vitamina D pode piorar. E suplementar em altíssimas doses pode prejudicar também, tá? Como evitar a diálise após descobrir que o potássio está elevado? Isso aí é a aula que a gente está dando, né? Isso é da AstraZeneca? Deve ser, né? Existem alguns medicamentos hoje, cada vez mais, por exemplo, o Lokelma, tudo, que é um medicamento que pode nos auxiliar nesse controle. Mas isso aí, essa orientação vai caber ao médico orientar os pacientes. Descobri a minha em 3 anos, até 2019, não aparecia nada nos exames e agora já detectado doença renal estágio 4. É isso, Doug. Muitas vezes a doença renal, ela vem de uma maneira que a gente não percebe e de um ano para o outro pode surgir uma alteração. E o quanto antes a gente faz esse diagnóstico, melhor. Talvez nesse gap de 3 anos pode ter aparecido essa doença. Então, novamente eu falo, faça seus exames de rotina, sempre, de preferência, se possível, anualmente, tá? Faço hemodiálise 3 vezes por semana, não faço xixi, minha creatinina é 16. Para quem faz diálise, hemodiálise, a creatinina já não é um parâmetro para saber a função renal. Então não existe mais esse parâmetro, tá? Então não vale mais isso. Então, para você saber, é pelo KTV. KTV é uma equação que é feita pela clínica de diálise para saber se sua diálise está sendo bem feita. Mas se você já não está urinando também, não urina, faz xixi, provavelmente recuperação da função renal não vai acontecer, tá? Sinais compatíveis com nefropatia parenquimatosa crônica, o que significa que tem alteração da função renal. Nefropatia parenquimatosa é um modo de dizer que existe alguma alteração no tecido renal que deve ter cicatriz, inflamação nesse rim. E aí tem que contextualizar. Mas significa lesão renal, tá? Forxiga é benéfico para perda de proteína? É um dos medicamentos, sim, que tem comprovação que acaba ajudando. É um medicamento que é uma das meninas dos olhos hoje. Eu sou muito fã desse medicamento. Existe indicação para poder tomar. Então não cabe a você, paciente, tomar por conta. Tem efeito colateral, tem indicação, precisa acompanhamento. Aí o médico vai poder te orientar. Mas sim, ela ajuda também a reduzir proteína na urina. Qual o valor saudável de creatinina? Sempre temos que comparar. Sempre temos que individualizar isso. Estar no valor de referência já é uma coisa muito importante. Mas não use a creatinina por si só. Um exemplo que eu dou de um caso muito emblemático. Uma mulher, seus 60 anos de idade, ela tinha uma creatinina em torno de 0,4, 0,5. Uma creatinina normal. Só que ela começou a ter perda de sangue, perda de proteína na urina, e nisso ela fez um exame de novo, a creatina estava em 1. O médico olhou e falou assim, tá ótimo sua creatinina, tá excelente, vai embora para casa. Sua creatinina tá normal, tá em 1. Só que ele não viu que a creatinina basal dela era 0,4, era 0,5. Ela perdeu muita função com uma creatinina de 1, apesar desse 1 estar no valor de referência. Por isso, precisa individualizar qual que é a sua creatinina de base, qual é o seu valor habitual. E aí, existe algum outro fator de risco? Tem sangue na urina, proteína na urina, tem alguma alteração que está causando pressão alta, diabetes, obesidade, alguma doença autoimune? Para a gente poder avaliar. Então, creatinina de maneira isolada não tem valor, tá? Ritmo de filtração glomerular, taxa de filtração glomerular, só a mesma coisa? O ritmo de filtração é a mensuração na urina de 24 horas. E a taxa de filtração glomerular, muitas vezes, é pela fórmula, por uma equação, por estimação. Tá? A gente vai estimar que a taxa de filtração glomerular estimada, que é feita pela fórmula CKD-EPI. Tenho nefropatia por IgA. Continuo perdendo proteína, fiz diálise com essa perda de proteína, há risco de voltar a fazer diálise? Peraí, Gilson, tenho nefropatia por IgA,
continua perdendo proteína. Fiz diálise com essa perda de proteína, risco de voltar. Ó, perda de proteína na urina com a doença renal por nefropatia por IgA é um fator de risco. Quanto mais proteína, maior o risco. Se você fez diálise e saiu, está em recuperação, agora é mudar de estilo de vida, pressão, diabetes, tomar os melhores remédios e quanto menos proteína na urina, melhor. Existe risco sim. O fato de você ter doença renal apresenta o risco maior de você ter uma evolução desfavorável. Tem que acompanhar de perto com o seu médico, tá? E os rins reduzem de tamanho com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, o rim também vai envelhecendo, ele pode diminuir um pouco de tamanho. Quanto mais agressão você tiver nesse rim, pressão alta, diabetes nem tanto, porque diabetes mantém o tamanho mais normal do rim, mas pressão alta, tomar anti-inflamatório, doenças autoimunes, pode fazer com que o rim também diminua o tamanho. Problema vascular, por exemplo. Fabiana, estava com creatinina de 4, comecei a fazer dieta e tratamento psicológico, fiz novos exames, abaixou para 3,79, mas a ureia não baixou. O que fazer? Manter. Creatinina não é um exame estável, ela vai ficar flutuando, então ela vai oscilar dentro de uma faixa. Se sua creatinina basal está em torno de 4, um pouco para cima, um pouco para baixo, ela pode oscilar, tá? Então 3,79 é próximo de 4, talvez não é que melhorou, está estável. A ureia é uma toxina. Toda vez que você tiver uma piora da função renal, essa toxina também irá se acumular no seu sangue. Isso pode acabar acontecendo. A ureia, a gente monitora ela, mas não é algo que fala da função do seu rim. Quem fala a função é a creatinina. A ureia estando a 80, 90, 100, 120, para mim, tanto faz. Pode falar um pouquinho mais, você está tendo desidratação, está tendo um aporte proteico maior, está comendo mais proteína. Normalmente a ureia não pode estar acima de 200. Esse é um valor meio mágico que a gente considera, tá? Acima de 200, muitas vezes a gente começa a fazer diálise. Por que será que reduz os tamanhos? Acabei de explicar para vocês. Creatinina baixou, mas a ureia subiu um pouco. Por que será? Pode oscilar. De novo, não são exames estáticos, tá? Paciente hemodiálise precisa continuar tomando remédio para diabetes? Sim. Tem que tomar, Rosilene. Se a sua mãe, que você sempre pergunta, ela é diabética e está com uma glicemia alterada, precisa utilizar. Muitas vezes, nesse contexto de paciente diabético, a gente pode precisar utilizar insulina, porque muitos desses medicamentos ou são contraindicados para utilizar no contexto do diabetes, ou precisam ajustar a sua dosagem, tá? Mas como eu sempre falo para você, você faz parte do Close Friends, converse com o médico. Creatinina de 3,8 pode vir fazer diálise? Sim, 3,8 já é uma alteração importante. Se continuar progredindo, aumentando essa creatinina, pode em algum momento precisar fazer diálise sim, tá? Vamos ver. O senhor pode falar um pouco da síndrome DR e AD? Minha família foi diagnosticada com essa doença renal intersticial autossômica dominante. Se for a doença intersticial autossômica dominante, é uma doença que ataca os túbulos renais, causando inflamação no tecido renal, causando alterações tubulares, cicatriz no rim, com posterior perda de função. Podem ter também cistos renais, mas eles estão mais na região medular, mas no miolo do rim. E, além disso, ele também está muito relacionado com ácido úrico alto. Infelizmente não tem um tratamento específico para essas doenças autossômicas, essas doenças genéticas, não existe um tratamento específico. É tratar da melhor forma possível, controlando pressão, dieta, alimentação, para tentar evitar a progressão, tá? De perguntas, por enquanto é isso. Vamos ver se aparece mais alguma. E de novo, eu reforço para vocês, por favor, hoje é o Dia Mundial do Rim. Ajudem a incentivar e conscientizar as pessoas. Divulguem informações. Se puderem, divulguem meus posts, stories, vídeos. Vamos informar as pessoas sobre a doença renal. Vamos estimular as pessoas a fazerem exame de creatinina, exame de urina, exame de amostra isolada de urina, de albumina sobre creatinina urinária. É importante, através desses dois exames simples,
barato, que estão de graça no SUS, no posto de saúde. A gente pode fazer um diagnóstico precoce de doença renal crônica. O que eu acabei de falar para vocês antes, pacientes hipertensos são 37% da causa que vai para diálise. Diabéticos, 31%. Somados são 68% dos pacientes que vão para diálise. E se a gente tratar de uma maneira adequada esses pacientes, se a gente tiver uma atenção básica no posto de saúde, cuidando bem da pressão e do diabetes, a gente consegue reduzir muito esse número de pacientes que vão ter falência renal. Se a gente cuidar desse paciente, a gente não cria um número absurdo de 157 mil pacientes em terapia dialítica. E eu acredito que sejam muito mais pacientes, porque o censo não engloba todos os centros de diálise, apenas aqueles que querem participar. Eu acredito que tenhamos muito mais do que 157 mil pacientes em diálise. E provavelmente muitos outros pacientes morrem antes de ir para diálise, porque não são feitos diagnósticos, principalmente na população carente, que não tem dinheiro, que não tem acesso à assistência de saúde, naqueles estados, no interior dos estados onde não temos serviço médico adequado, não temos diagnóstico adequado. Muitos provavelmente falecem, morrem antes de fazer o diagnóstico de doença renal crônica. Precisamos incentivar e conscientizar essas pessoas. 32 mil pessoas estão na fila de transplante até setembro do ano passado. Dessas 32 mil, 16 mil pacientes estão na fila de transplantes no estado de São Paulo. Até setembro, cerca de 4.500 transplantes haviam sido feitos. Provavelmente deve ter ficado em torno de 5.000, 6.000 transplantes ao final de 2023. Não é um número suficiente para, primeiro, acabar a fila de transplante. Segundo, diminuir esse número de pacientes em diálise. Existe uma discrepância muito grande. 157 mil pacientes em diálise e apenas 32 mil listados. Provavelmente muitos que estão em diálise não conseguem se listar. Não fique aguardando, não fique esperando um milagre para você ser listado. Procure um centro de transplante. Você pode procurar centro de transplante de outras cidades, de outros estados. Vão atrás, corram, façam sua parte, mas não fique esperando que as coisas aconteçam para você. Mova-se, saia da inércia, ajude a conscientizar no Dia Mundial do Rim. De novo, o que eu falei, depois dei uma buscada nos sites principais de Globo, UOL, o que você quiser. As pessoas não estão falando desse dia de hoje. É importante a gente conscientizar para a gente evitar que cada vez mais pessoas sofram. Vamos estimular a doação de órgãos, vamos conscientizar as pessoas para serem doadoras. Inúmeras pessoas não são doadoras porque essas pessoas não têm informação, não conversam sobre doação. Isso é um absurdo. Muitos pacientes que poderiam receber o órgão não recebem. Vou até pegar aqui o dado, deixa eu ver, para falar para vocês exatamente quantos % dos pacientes que poderiam doar não doam. Pera aí que eu quero ver aqui, que agora eu fiquei curioso, que eu esqueci. Ó, quer ver? Olha só. Causas de não concretização da doação de órgãos. 45% foi por recusa da família. De novo, 45% dos possíveis doadores de órgão falecido, aquelas pessoas que tiveram morte cerebral comprovada, 45% não doam órgão. Metade. Então, parando para pensar, no mínimo, se essas pessoas começassem a conscientizar e aceitassem, a gente poderia quase dobrar o número de transplantes no Brasil. Olha só que absurdo. 45% das causas são por recusa na hora da entrevista, na hora que conversa com o familiar. Vamos lá, voltando aqui para a gente encerrar. Francisca, potássio 5.9 é alto. Existe agora, eu sou speaker dessa molécula, existem medicamentos novos que ajudam a controlar o potássio. Converse com o seu médico. O Lokelma é um desses medicamentos. Não é barato, é caro, mas que talvez possa te ajudar no seu tratamento e evitar que você vá para diálise. Vanusa, rins policísticos, ureia 2, tem que fazer diálise? Ureia de 2 eu não sei, deve estar errado, tá? Na hora, a sessão de hemodiálise tem risco de vida? Sempre tem risco, Elaine. Toda vez que você é enfermeira, toda vez que a gente faz um procedimento de hemodiálise, a gente está tirando sangue
do paciente passando por um aparelho e devolvendo esse sangue filtrado. Tudo na vida tem risco. Procedimento dialítico tem risco. Só que aí é não fazer e vir a falecer, ou fazer e trazer os seus benefícios. Mas saibam, tudo na vida tem risco, tá? Mas também tem seus benefícios. E cabe a gente pesar isso. Meu esposo com creatinina 4.1 e ureia de 65. Ele tem 53 anos, vai para diálise. Realmente, Ju, creatina 4.1 está um pouco alto. Teoricamente ainda não tem urgência de começar agora, mas está realmente alto, tem que estar acompanhando de perto. Creatinina de 2, rins policísticos grau 3, tem que fazer diálise? Ainda não, Vanusa. Eu acho que tem muita coisa a se fazer para tentar postergar esse início de diálise, tá? Ó, a Giviotti falando, hipotensão na diálise é uma das causas. Cair a pressão tem risco sim. Tenho rins policísticos e acabei de confeccionar a fístula para hemodiálise. Estou confiante. Perfeito. O ideal é a gente preparar aqueles pacientes que já estão necessitando ir para diálise, ter um acesso definitivo, de preferência uma fístula, que é o melhor acesso, infecciona menos, dá mais qualidade, dá melhor fluxo e é o melhor para o paciente. Então, ter uma fístula de diálise pronta antes de iniciar a diálise é o melhor dos mundos. O que o senhor acha sobre tomar creatina? Creatina é 2.2 e função renal de 40%. Acho que tem que ser muito bem conversado. Cada vez mais acredito que a creatina interfira menos com a doença renal. Mas ela pode subir a creatinina. Tem que ser muito bem avaliado e conversado, tá? Creatinina de 1.3 é normal, doutor? Não sei, depende do seu basal, Ailton. Minha creatinina baixou para 1.73. Excelente, Ivone, que bom, fico feliz. No Google ele explica, né, Michele? Mas, pô, você tem que colocar no Google e as pessoas têm que colocar a informação do Dia Mundial do Rim em todas as páginas, no jornal, nos telejornais, nos sites. Não no Google só, né? Google também, mas só no Google não. Muito obrigado, Lília, pelo carinho. Agradeço demais você que ter vindo tão longe para vir em consulta comigo. Eu realmente fico muito feliz, muito honrado pela sua dedicação. Você veio de Goiânia, veio de ônibus, veio na consulta e voltou no mesmo dia para cuidar da sua filha. Olha, eu fico realmente muito lisonjeado por toda a sua dedicação de ter vindo aqui, tá? Obrigado, Josileide, pelo elogio. Obrigado, Rosilene. Rosana, meu esposo está triste, descobriu que o rim direito está com 14% da função e atrofiado, e o rim esquerdo com 85%. Ele só tem 47 anos. É possível manter o rim esquerdo nessa porcentagem com alimentação saudável, academia? Com certeza, fazer academia, alimentação, estilo de vida é fundamental para você manter bem esse rim esquerdo. A gente pode viver o resto da nossa vida apenas com o rim. Se vai ser suficiente ou não, não sei. Acompanhe com o seu médico, faça tudo o que tem que fazer, tome os medicamentos da melhor forma possível. Isso é fundamental, tá? Mas acompanhe com o nefrologista. Ivani, as famílias têm que conversar entre si, expressando o desejo de ser doador. Perfeito. As pessoas precisam conversar sobre isso. Precisam falar sobre o transplante, sobre a doação de órgãos, sobre a morte. É normal isso. Todo mundo irá morrer um dia. Conversem sobre isso. Conversem sobre seus desejos, suas prioridades, o que você não quer que aconteça com você, o que você quer que aconteça, caso você não possa responder por você. Importantíssimo isso. Rauli, tenho GESF, mas a minha nova nefrologista não achou a primeira biópsia muito conclusiva e pediu uma nova. Minha proteinúria está estável e falou sobre o Forxiga, mas quer ver uma nova biópsia. Ótimo, algumas vezes uma nova biópsia é importante para a gente entender exatamente o que está acontecendo. O que você fala sobre reposição hormonal para mulheres com insuficiência renal crônica? Não sou contra, Gilviotti. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que a reposição hormonal, na maior parte das vezes, pode ser benéfica sim para os pacientes. Precisa contextualizar, precisa individualizar. O excesso de hormônio pode aumentar risco de câncer, poderia aumentar risco de pressão, poderia piorar um pouco mais a perda de proteína. Mas, de modo geral, conversando e adequando, a gente poderia adequar isso, tá? Aldenira.
já fiz 2 cirurgias, pressão alta, creatinina está em 1, estou com dilatação dos rins. Converse sempre com o seu nefrologista e urologista, tá? Por quanto tempo pode usar o catéter? Tem gente que não consegue fazer fístula, Rosilene, e aí vai usar o catéter pro resto da vida. É uma possibilidade, mas a fístula é melhor. Minha filha tem 6 anos, rim único, creatina de 1,2. Exame de imagem mostra uma dilatação que tem desde o nascimento, porém está com a urina diminuída. Conversa com o seu nefropediatra agora e o uropediatra, tá? Importante, a criança é um mundo à parte, eu não tenho criança. Estou muito feliz com o diagnóstico que tive com você. Obrigado, Augusto. Que bom que você tomou um sacode, né? Te deu uns puxão de orelha aqui, né? Sua esposa aí que deve ter ficado feliz da vida. Mas eu sou assim, eu sou bravo, hein, pessoal? Quem um dia vier aqui comigo, vocês vão ver. Sou bonzinho de vez em quando, mas sou bravo pra caramba também. Faz as coisas direito. Excelente, pessoal. As perguntas foram essas. Sim, uma alimentação, ó. A Bru perguntou, a Bruna, sempre escuto dizer que ter uma alimentação saudável, o famoso arroz com feijão, está incluso nessa situação? Com certeza. O básico é desde a alimentação, desde estilo de vida. Isso é fundamental, tá? Já falo, é suficiente para manter a função renal? Não sei dizer. Mas com certeza, você não fazer o básico bem feito vai acelerar a perda da função. Se será suficiente ou não, só acompanhando com o seu médico e tudo mais pra gente saber. Mas se não fizer, com certeza vai te prejudicar. Olha, Gilviotti, não é verdade. A proteína, numa população geral saudável, não acredito que seja uma causa necessária que vai levar a uma perda da função renal. Mas se agora você tem uma doença renal crônica, principalmente no estágio mais avançado, o excesso de proteína pode sim agravar a função renal. Então são coisas diferentes. Na população saudável, comer carne prejudica o rim? Não acredito. Mas aquele que tem doença renal crônica, sim, uma ingesta excessiva de proteína poderia prejudicar. Tomar remédios certinhos, são os remédios de pressão, diabetes ou tem remédios indicados para rins atrofiados? Não existe remédio para rim atrofiado. Isso aí vai ter que conversar com o seu médico. Quanto de água beber? Em torno de 30 ml por quilo de peso. Se tem 50 quilos, 30 vezes 50 é 1,5 litro. Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, depende de cada caso. Rim único, 40%. Posso entrar para fila de transplante? Não. Abaixo de 10% que você entra na fila de transplante. Maravilha, pessoal. Era isso. Quero agradecer novamente vocês. Quero que vocês assumam também o papel de disseminar a informação da saúde renal. Não sejam meros consumidores de informação aqui no Instagram, na internet. Ajudem a divulgar as informações. Ajudem a conscientizar as pessoas. Isso é importantíssimo. Conscientizar as pessoas a terem uma vida mais saudável, a terem uma vida mais feliz, a terem propósito na vida. Ajudar a fazer o diagnóstico precoce das doenças. Exigir um atendimento médico de qualidade. Façam isso, ajuda a disseminar para que menos pessoas possam sofrer no futuro, tá bom? Manda um oi, oi Nayara, manda um oi para você, Nayara Cris. Nossa, tô até me sentindo global aqui agora, famoso. Ó pessoal, hoje das 3 às 5 horas eu vou fazer uma entrevista na TV Gazeta, no programa Mulheres, então das 3 às 5 da tarde. Não sei que momento que eu vou entrar, provavelmente uma participação de 15, 20 minutos. Quem puder e puder participar e me assistir, será uma honra, será um prazer aí me ajudar nisso aí, tá bom? Agradeço novamente a todos, um excelente dia, curtam, aproveitem, sejam felizes e vamos disseminar as informações da saúde renal, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia, tchau!